Então, me chamo Leon, eu sou petiano do Programa de Ensino Tutorial da Engenharia Civil da UFPA e vou estar aqui para a gente fazer esse mini curso sobre análise estrutural no F2. Bem, primeiramente falando um pouco sobre o programa, o F2, ou Frame2, é um programa criado pelo professor Luiz Fernando Marta, da PUC do Rio de Janeiro. É um programa que fundamentalmente realiza análise estrutural de sistemas reticulados planos, sobre casos de recalque, carga de temperatura. Ele faz também análise de carga móvel, fazendo linha de influências, e os envelopes, que são as envoltórias de esforços máximos, que é justamente o que a gente vai tentar reproduzir aqui nesse mini curso. E também mostrar algumas das funcionalidades que servem para a ponte, mas também servem para absolutamente qualquer outro tipo de estrutura. O exemplo que eu vou desenvolver é desse livro bem aqui, tá? Na verdade é inspirado. Esse Ponte de Concreto Armado do... Cadê o nome dele? O autor é o Oswaldemar Marchetti. Oswaldemar Marchetti, aqui, ó. Então, esse aqui é o autor que tem esse livro sobre ponte. Bem, antes de começar, o que a gente pode fazer aqui? Vindo em Options, em Units, a gente pode escolher a unidade que a gente quer trabalhar. Normalmente, a gente trabalha na engenharia com unidades que são múltiplos de 1000, né, por conta do alto valor. Existem as unidades americanas, tem o tonelada da força aqui para ficar mais próximo da realidade, né? A gente consegue saber quanto pesa uma tonelada. Mas nesse trabalho em questão eu vou trabalhar com kN/metro. Vou fazer umas pequenas alterações no que tange as unidades, as casas de algoritmos significativos do truncamento. Vou trabalhar com 2 aqui, só porque eu acho que melhora a visualização, beleza? E aí, esse aqui é a tela inicial da F2. Bem, ele é um programa que trabalha com uma interface gráfica que tem como um back-end uma rotina de cálculo, se não me engano, escrito em C++, para análise matricial de estruturas. E aí, o que a gente desenha aqui, ele calcula lá, essa análise matricial ela é uma implementação computacional do método de elementos finitos, que para barras a gente chama de método de rigidez direta, mas que é abordado normalmente em cadeiras optativas nas faculdades de engenharia civil ao longo do Brasil. Como primeira ferramenta para a gente começar nosso desenho, eu vou ligar o grid aqui, que aciona automaticamente essa grade, né? Como mostra aqui esses vários pontos que formam o nosso pano de fundo para a gente ter um objeto de precisão. Vou ligar aqui o snap e aí eu vou ter esse objeto de precisão. Com esse snap ligado, o meu cursor, quando eu clico para desenhar uma barra, ele só vai conseguir, olha, passar por esses pontos. Eu não consigo desenhar uma barra que não está conectada em nenhum desses pontos. Se eu desligo o snap, aí eu consigo fazer barras soltas em qualquer lugar. Percebam que as intersecções das barras são automaticamente preenchidas por nós. Isso é um default, né? Um padrão do software. E aí, beleza. Como que a gente pode começar aqui o nosso desenho? Bem, nesse livro aqui, vocês vão ver que ele trabalha fundamentalmente com essa ponte biapoiada. Então vai ser uma ponte bem simples. Ela vai ter um vão central e 2 vãos em balanço, como é o caso muito comum das pontes rodoviárias, né? Ele tem esse rosto bem aqui. Então são 25 metros de vão entre apoios e 4,5 entre os balanços. Então bora fazer isso aqui. Vocês podem ver que o grid ele está espaçado de 1 a 1 metro, tanto em x quanto em y. A gente pode modificar isso colocando 4,5. Olha, 4,5, aí eu venho aqui com a barra, clico, ligo o snap, né? Clico, consigo desenhar, 4,5. Aí depois vocês poderiam ajustar. Eu vou querer alcançar os 25. Aí poderiam voltar para 1. E automaticamente consigo ver, olha. Para vocês saberem o comprimento, vocês podem olhar. Eu desligo o snap, pego esse ponto e volto a ligar no snap. Para vocês saberem o comprimento que a barra está chegando, a gente pode olhar bem aqui, olha, length, ele mostra. E aí se eu for esticando, eu poderia tentar conseguir chegar no 25, só que vocês vão ver que em alguns casos é um pouco mais complicado trabalhar com essa malha. 25,5, 24,5, como está no grid de 1 em 1, eu não conseguiria colocar, eu teria que alterar para meio. Mas em vez de fazer isso, eu vou fazer de uma forma que um pouco não tão usual, que é útil, né, para a gente aprender a usar a ferramenta. Em alguns casos é realmente mais fácil lançar assim, que é por meio do modo de teclado, Keyboard Mode.
Quando a gente clica aqui, automaticamente quando eu seleciono as outras ferramentas de desenho, elas se tornam meios digitados da gente entrar com as informações. Por exemplo, cliquei aqui para fazer a barra. Beleza, eu vou dar a informação do primeiro nó e do segundo nó. Perdão, do primeiro nó, XY do primeiro nó, e o XY do segundo nó, que são as coordenadas, né? A gente também poderia fazer isso de maneira incremental, que é falar onde está o primeiro nó e dizer qual é a distância em X e Y do segundo nó que vai formar a barra, já que qualquer barra é formada por dois nós. Eu vou usar essa ferramenta bem aqui. Eu sei que a primeira barra ela começa em 00, que é a nossa cruzinha aqui onde está a origem do sistema de coordenadas, e termina em 4,5, 0. Foi aquela primeira barra que eu desenhei de 4,5. Beleza? Esse é o balanço. Depois disso, a gente vai passar para a segunda barra, que começa em 4,5 e aí vai para um valor que é 25 mais 4,5. Eu tenho uma ficada ligado aqui. Inclusive é tema de um outro mini curso. Recomendo que vocês vão lá ver, mas uma ficada é uma ferramenta de cálculo que ajuda a gente aí com edição de texto e esses cálculos. E aí o 25 mais 4,5 dá 29,5. Beleza, então eu sei que tem que colocar aqui 29,5, que é a posição da segunda barra, que é a posição do nó final da segunda barra, para que essa barra tenha 25 metros. A gente vai conferir depois. E por último, o último balanço vai ter 4,5. Então, vou só multiplicar por 2, 34. Então a segunda barra ela começa nessa coordenada e termina no 34. 34, né? Isso, beleza. Então eu saio daqui da inserção de membro pelo Keyboard Mode, desligo o Keyboard Mode e agora eu vou medir para ver se os vãos estão realmente corretos. Venho aqui na dimensão lá, na linha de dimensão, na cota, né? Inserir dimensão line e aí eu consigo selecionar os pontos. Desligar o snap para conseguir selecionar esse ponto que está fora do grid, né? Ligo de novo, só para ter essa medida de precisão, vou colocar bem aqui embaixo essas cotas, tá? Aí eu vou fazer isso para cada um dos pontos que vocês estão vendo. Então, olha, o primeiro balanço ficou de fato com 4,5. O vão entre apoios, que é o vão central, ficou com 25. E o segundo balanço ficou com 4,5. Ou seja, a gente conseguiu aqui acertar o valor da dimensão geométrica dessa ponte, os vãos. Beleza. A posição onde a viga, que a gente chama de longarina, né, que é o tabuleiro da ponte, onde ele está apoiado em cima desses dois pilares bem aqui, olha. Aí eu vou desenhar, eu vou representar no modelo esses pilares como apoio simples. Para que a viga fique bem apoiada, ou seja, isostática, a gente vem bem aqui no menu de apoios, olha, condições de suporte, e seleciona, a gente define um apoio de segundo gênero como um apoio que restringe o deslocamento em X e restringe o deslocamento em Y, olha. Pronto. E esse segundo eu vou colocar como apoio de primeiro gênero. Se eu quisesse de terceiro, é só restringindo também. Vocês podem ver que eu também posso colocar uma angulação. Por exemplo, se eu quisesse colocar aqui o engaste. Vim aqui, aí eu quero o engaste deitado. Vou colocar uma rotação de 90 graus. Olha, vocês podem ver que o engaste vem deitado. Aí para atribuir, a gente coloca nessa listinha aqui, da listinha que serve até para o elemento, para o nó no caso. Se eu quisesse retirar, eu clico no nó e retiro. E também tem a opção de colocar uma mola. Por exemplo, digamos que isso aqui eu quisesse modelar como um apoio elástico, né? Que ele tem certa capacidade de recalcar. Eu posso colocar uma mola em Y e aí colocar aqui o valor dela, sei lá, isso aqui vale 15 kN por metro. Quando eu coloco aqui, automaticamente eu transformo isso aqui num apoio que possui uma certa... Até se eu quero de primeiro gênero, ia ficar só a mão na coisa. Um apoio elástico, que possui uma certa capacidade de deformação. É possível impor deslocamento também, por exemplo, se eu venho aqui e... Vou colocar aqui na ponta, né? Se eu faço um engaste bem aqui. Esse engaste é 90 graus. E quero que haja um recalque, sei lá, um recalque de 10 metros não, 10 milímetros. Vou colocar de 1 a menos 3. 1 vezes 10 a menos 3 metros. Olha. Aí quando eu clico no ponto e adiciono, vocês podem ver que ele aplica o recalque. Como nesse caso eu coloquei positivo, o recalque veio para cima. Se eu quisesse ficar para baixo, que é o caso mais comum, eu aplico, olha, a gente tem um recalque para baixo, né, negativo. Isso vai gerar um esforço nessa estrutura, mas só porque ela é hiperestática. Mas como a gente está representando a ponte 2 Valdemar,
gente não vai trabalhar com esse encaixe, vai trabalhar com uma ponte com esse tipo aqui de vinculação. Tá? Esse tipo de vinculação. Beleza. Definido o suporte, definido a geometria, com as cotas aferidas, a gente viu que está certo, a gente pode passar para a atribuição das propriedades geométricas e de material da seção transversal. O autor, ele usa aqui uns valores, e a gente tem que entender que para nós não vai ser tão necessário, visto que a gente não vai aferir deslocamento. Mas caso vocês queiram, aí é importante conferir os valores de FCK, se for concreto armado, ou se for um aço, a gente já tem tabelado. Bora trabalhar com o módulo aproximado, né? A norma 6118, ela diz que o módulo de elasticidade tangente, o módulo de elasticidade inicial de qualquer estrutura feita por concreto armado, pode ser medido por essa fórmula bem aqui. O SI é alfa E de 5.600 FCK, e o resultado sai diretamente em MPa. Bora considerar que o alfa E é 1 para granito e gneiss, isso aqui é só uma situação didática. E aí, no nosso caso, sendo esse FCK de 30 MPa, ficaria da seguinte forma a nossa fórmula. Olha. O SI seria igual a o alfa E, vou colocar bem aqui do lado, alfa E que vale 1, só para a gente ter um valor. Alfa E vezes 5.600 vezes a raiz do FCK. O FCK dessa ponte é de 30 MPa. Aí, esse resultado tem que ser MPa, né? Então, MPa. Para que isso saia MPa, seria interessante que não entrasse com unidade nenhuma, por isso eu vou retirar daqui, tá, o MPa. Vai ficar dimensional, e agora sim, quando eu pedir, olha, ele dá pra gente já um valor de elasticidade. 30.672 GPa. 30.67, né? Que é isso que eu vou colocar bem aqui. Então, esse menu aqui com izinho é o de propriedade da seção, onde a gente vai definir a geometria da seção. E esse com uma lupa no izinho é do material. Para criar um novo material, a gente vem aqui na lista, criar novo material. Vamos chamar isso aqui de, sei lá, CA de um C30. C30? É 30, né? O FCK? Isso, 30 MPa. E aí a elasticidade, vocês podem ver que está em kN por metro quadrado. Aqui no nosso Maficat não existe problema com unidade de medida, né? Ele automaticamente faz a conversão pra gente. Ó, dá 3.067 10 a sétima. Bora ver se a gente consegue copiar daqui pra cá. Não. 3 pontos. Vocês podem perceber que no F2 a gente trabalha com ponto, tá? Igual no Maficat. A gente não trabalha com vírgula. 3.067 de 3,067 vezes 10 elevado a sétima kN por metro quadrado. O Poisson, ele é irrelevante, ele é usado para calcular o módulo de elasticidade, mas vocês vão ver que eu vou fazer uma hipótese que vai desconsiderar isso. E o alfa é o coeficiente de expansão térmica, né? Esse valor que está bom. Com isso feito, a gente poderia selecionar membro a membro e ir atribuindo, como eu já fiz lá com os apoios, mas eu vou usar essa ferramenta bem aqui, olha, all. Isso vai fazer com que todas as barras recebam essa propriedade. Para saber quais barras receberam a propriedade, olha, só para a gente fazer um teste, vocês podem vir bem aqui, só para simplificar. Vocês podem vir bem aqui nessa opção de selecionar membros pelo material e clicando aqui, ó, vocês conseguem ver que o que está com o material está de vermelho e o que não está, não é selecionado. Tanto que se eu clicar bem aqui, olha, eu cliquei com o botão direito do mouse. Eu consigo ver o tamanho do elemento, o material que foi atribuído, o tipo do material e várias outras informações sobre o nosso elemento, sobre a nossa seção transversal, né? Caso vocês não queiram trabalhar com esse fundo branco, tem como mudar aqui no display para um fundo cinza, tem um fundo preto, tem esse fundo que fica em preto e branco. Eu até prefiro esse aqui, quando ele seleciona fica pontilhado, acho mais bacana. E aí beleza, a gente já selecionou aqui o material da nossa construção. Vale a pena também, só a nível de curiosidade, vocês saberem que existe como a gente definir se a gente vai considerar a deformação por cisalhamento ou não na nossa estrutura, no nosso membro, nos nossos elementos. Que é justamente aquela questão da teoria de vigas de Euler-Bernoulli, lá da mecânica dos sólidos, né? A gente pode definir aqui se o membro se ele é flexível, se ele é flexível à flexão, é redundante, né? Se ele é deformável
o esforço normal, axial, se ele é deformável, o cisalhamento. Se eu marcar aqui, ele vai computar uma modicidade transversal, mas geralmente deixa marcado ou não. Se eu quiser que ele seja um membro rígido, né, que ele é indeformável, eu seleciono, clico aqui e automaticamente ele faz um membro rígido, vai apertar para voltar. E ó, trabalhar dessa forma aqui. Bora deixar aqui o membro flexível com essas informações. Ele é deformável à flexão e é deformável axialmente, que é normalmente a teoria clássica. Criar uma seção. A seção transversal dessa ponte, ela é um pouco complexa. Vocês vão ver que ela possui 2 longarinas, um tabuleiro, tem mísula. Então ela tem, olha, um certo grau de complexidade. Vocês podem ver que tem 2 longarinas, que seriam vigas T. Então tem algum nível de complexidade. Eu vou simplificar isso aqui pra gente. Essa ponte é como se ela fosse um π, né? Que eu vou simplificar sendo um T, com 9,60 de mesa, 20 centímetros de espessura, 25 centímetros de espessura, vou colocar esse maior, e 2 metros da alma, colocar esse 45 aqui de espessura da alma. Vocês podem ver que é o mesmo procedimento para criar uma seção. Clico aqui, eu só digo o tipo de seção que eu quero. Eu vou trabalhar com uma T. Poderia ser uma seção retangular, e isso aqui eu reforço, não vai afetar os esforços internos de uma estrutura isostática. Só afetaria os esforços internos de uma estrutura hiperestática. No nosso caso, como isso aqui é isostático, não afeta. Vou chamar isso aqui de, sei lá, longarina. E aí, olha, aqui tem todas as informações. Como eu falei lá para vocês, né, o B vai ser de 9,60. Vou dizer que é isso tudo bem aqui. B 9,60. Vocês podem ver que tem uma figura aqui em cima exemplificando o que são cada uma das dimensões. O D, que é a altura, pode dizer que é esse 2 metros aqui. 2. O TW, que é a espessura da alma. Vamos dizer que esse TW vai ser o das duas vigas, tá? 45 mais 45, 90, 0,9. Opa. T de 0,9. E esse TF, que é a espessura da mesa, a gente vai dizer que é de 25. Esse valor bem aqui, né? 25. Então, 0,25. Estou entrando com centímetros, tá? 25 centímetros, 20 centímetros, tudo está entrando em metro. Feito isso, eu vou aqui, clico em All. E olha, automaticamente foi. Como é que eu posso ter certeza? Quando eu peço para ele selecionar pela lei, pelo material, pela seção que está selecionado, ele seleciona essas barras. Pronto, as barras agora têm material, elas têm seção transversal. Você pode ver que ele até dá aqui as informações da área. Essa aqui é a área de cisalhamento, isso aqui é a inércia, o centroide. Ele dá algumas propriedades geométricas calculadas caso vocês queiram aferir à mão. Beleza, com isso feito, com a geometria definida, os materiais de seção, a gente pode começar a colocar os carregamentos nessa ponte. Como ela é uma ponte, como é uma estrutura de infraestrutura de ponte, ele vai ter 2 tipos de carregamento. Um que a gente chama de carregamentos físicos, são as cargas permanentes, que vão ser essas bem aqui, olha, do livro, que vão ser cargas distribuídas, cargas concentradas, ó, tem carga trapezoidal, que é esse triângulo em cima desse retângulo, e a gente vai aplicar elas em cima da nossa ponte nessas cotas definidas. E é interessante que vocês percebam o seguinte, existem pontos onde as cargas terminam, pontos onde elas começam, pontos onde as cargas pontuais estão aplicadas, e nesses pontos, para que a gente consiga reproduzir isso no modelo, é necessário que hajam nós. Então a gente precisa criar nós nessas posições, por exemplo, no meio do vão, aqui no finalzinho. E aí, para criar nós, a gente pode vir bem aqui nessa ferramenta, nó, e criar. Mas, mais uma vez, se eu fosse usar o grid, ia ficar um pouco complicado. Então, o que eu vou fazer? Entrar no módulo de teclado, selecionar o nó, e aí sim colocar as posições que eu quero que entrem os nós. O primeiro nó vai ser que é onde termina a nossa carga triangular barra trapezoidal, né? Isso aqui é um triângulo, mas já tem esse retângulo aqui embaixo. Então, na verdade, a carga é tudo isso aqui, né? Ela é um trapézio. Então, ela termina aqui no 4,5. Só que perceba que o nosso sistema de origem também é aqui. Então, é 4,5 mais 4,5. 9. A primeira coordenada desse ponto é 9 metros. O primeiro ponto vai em 9. Beleza. Próximo ponto, que é no meio do vão, vai ser 4,5 mais metade de 25. Como eu não sou bom de conta de cabeça, vou fazer aqui 4,5 mais 25 sobre 2. Opa.
17. Então a gente espera que esse ponto fique mais ou menos bem aqui, olha. Ok. A gente vai aferir com cota depois para ver se acertou. E o último vai ser simplesmente 17 mais... eu nem ia colocar 17 mais 17, né? Eu vou colocar 4,5 mais 25, que é justamente esse balanço de 4,5 mais o... Opa, tá sendo assim, né? Esse balanço de 4,5 mais esse vão de 25 menos esse 4,5, porque eu quero esse ponto bem aqui, olha. Já coloquei o ponto no meio do vão, esse ponto bem aqui, falta só este ponto bem aqui, que está 4,5 mais 25 menos 4,5, beleza? Vamos lá. 4,5 mais 25 menos 4,5. Que é a coordenada 25, Esse aqui dava para prever, infelizmente minha cabeça não anda tão boa assim. Pronto. Para saber se acertou as coordenadas, o que a gente pode fazer? Criar novas cotas. Opa, se vocês não desligarem o modo de teclado, ele vai realmente pedir a entrada de cotas em teclado. O que não faz tanto sentido pra gente, já que é muito mais fácil a gente só clicar nos pontos, né? Olha, eu não cliquei. Primeiro tem que estar 4,5, beleza. Essa segunda cota bem aqui é 8, show, 8 e 4,5, conforme estava lá no livro. Então bateu exatamente com o que estava no livro. 4,5, 4,5, 8, 8, 4,5, 4,5. 4,5, 4,5, 8, 8, 4,5, 4,5. Tá batendo. Beleza. A partir de agora, a gente pode começar o lançamento das cargas. E aí é muito parecido com o que a gente já fez até agora, para criar seção e criar material. A gente primeiro vai lá naquele menu das cargas ou dos materiais, o que for que vocês forem querer atribuir à estrutura. A gente cria ela com esses valores e lança na estrutura. Então, primeiro que eu vou criar, vão ser as cargas pontuais. Esse aqui é o menu de cargas pontuais ou cargas nodais. Quando a gente clica nele, abre esse outro menu e na listinha a gente consegue fazer a criação desses valores. Então, eu vou lá. Vou chamar esse aqui de... Quanto que é o valor? 120,41 kN. 120,41 kN. Como eu quero que esse valor seja negativo, ele vá no sentido da gravidade, né, de atuação, eu vou colocar negativo e botar o valor. Criado o valor, agora eu só atribuo. Para vocês selecionarem dois nós, vocês clicam no nó, seguram o Shift, clicam em outro, e aí, olha, vocês conseguem vir aqui no botão de atribuição e colocar certinho, que é o que mostra bem claro. 120,41 numa ponta, 120,41 em outra. No meio do vão tem esse valor de 32 kN, então bora lá. A gente vai criar um novo caso de carga, né? 32,41 kN. Estou usando ponto para representar? Acho que sim. Vendo bem aqui, menos 32,41 kN. Se eu quisesse criar um momento também, poderia. Só vir bem aqui e colocar, sei lá, 20, menos 20. Para perceber que ele cria. Em X também quero que tenha 5. E ele vai botando. No caso da nossa ponte, a gente só vai utilizar esse valor na vertical. E aí automaticamente ele está aqui. Beleza, com as cargas pontuais. Ainda falta a de cima do apoio, né? Que é essa de 45,5. Essas cargas, a nível de curiosidade para vocês, elas representam as transversinas. São umas vigas que trabalham atravessando essa longarina, né? 45,5 menos 45,5. Elas estão em cima dos apoios. 45,5. Beleza. Com esses valores das cargas pontuais ou nodais colocadas, a gente pode partir para as cargas distribuídas. A primeira que eu vou criar e atribuir é essa aqui, essa carga distribuída de 51,5. Então bora lá. A gente vem, é um menu diferente, é nessa de cargas distribuídas uniformemente. Clico nelas, crio uma nova, 51,5, 51,5 que é o 51,5 kN por metro. O nome pode ser qualquer um, tá? Só estou usando esse para me guiar. Essa questão, gente, de ser global ou local, o nosso eixo de direção, selecione e atribui, é só porque em barras anguladas, como uma barra assim, por exemplo, existe diferença entre o eixo local e o eixo global. Olha, se eu atribuo essa carga sendo menos 51,5 na direção Y globalmente, a direção Y global é essa aqui. A local é uma que segue a barra, é um eixo localizado da barra. Você pode ver que uma barra também angulada,
Quando eu colocar local aqui, olha, a carga também vai ficar angulada. Assim como se eu fizesse uma barra na horizontal e viesse aqui e atribuísse essa mesma carga, olha para onde estaria. Estaria para a esquerda, justamente porque a barra está rotacionada e o eixo local da barra está mexido, tá? Então, para essas barras de angulação muda, mas no nosso vou deixar aqui mesmo. Para as barras que não são distribuídas uniformemente, elas são distribuídas linearmente, como é esse o caso dessas duas bem aqui, a gente tem que criar dois tipos de carga trapezoidal. Ela vai ter um valor de início, que é esse valor bem aqui, que vai ser 51 mais 8,5, e vai ter esse valor de final, que vai ser igual a carga distribuída que acabou de criar, que é de 51,5. Então a gente vai lá e cria isso. Deixa eu só colocar para carregar uma coisinha. Como que a gente pode fazer? Bem, a gente vem aqui, vou chamar essa aqui de trapezoidal 1. E aí a gente vai colocar o valor dessa carga. Perceba que eu também consigo atribuir carga no sentido de x, tal qual eu tinha feito para a carga pontual, mas eu vou fazer isso em y. Olha, esse PYI é o valor da carga distribuída em y no nó inicial. Esse PYJ é o valor da carga distribuída em y no nó final. Como eu sei qual é o nó final e qual é o inicial? Vocês podem vir bem aqui no Display e Member Orientation. Olha, com essas setas a gente consegue definir, ver aonde começa e onde termina o nosso elemento. Ah, tá muito confuso com esses carregamentos. Vem em Display e desmarca para a gente ver os carregamentos enquanto a gente está editando. Olha, vocês podem ver que essa barra, por exemplo, ela começa nesse nó e termina nesse. Essa barra aqui começa nesse nó do apoio e termina nesse nó para o vão. Então, se eu quero que no início do vão, olha, ela tenha 51,5 mais 8,5, ou seja, bem aqui vai ser esse valor, 51,5 mais 8,5 vai dar 60, né? Então, no nó inicial dessa barra, eu vou querer que tenha menos 60 e no nó final que tenha valor distribuído, que é menos 51,5. Beleza, esse aqui é o nosso trapézio. Quando eu pedir para atribuir, eu tirei o valor da carga, né? Você colocar bem aqui, não está mostrando os valores. Eu, além de mostrar a carga, teria que também pedir para mostrar os valores. E aí, olha, 60 e 51. Está meio distorcido porque os valores de diferença, né, relativos são pequenos, mas vocês conseguem ver que bem aqui está de fato atribuído 60, aqui 51,5. Essa carga também serve, olha, para esse outro trecho bem aqui, que ela começa grande e termina pequeno. Se eu for tentar atribuir isso aqui para cá, o que acontece? Fica trocado, né? Fica trocado porque o nó inicial é esse bem aqui e o nó final é esse. Se eu quiser que o trapézio ele comece grande no apoio e termine do balanço, eu tenho que criar uma outra carga, que é o que eu vou chamar de trapezoidal 02. Essa trapezoidal 02, ela tem que começar com menos 51,5 e ela tem que terminar com menos 60. Que é o que eu vou fazer. Olha, seleciono aqui, eu estou segurando o Shift para selecionar os dois elementos e atribuo. Olha. Pronto, tenho aqui a atribuição das cargas trapezoidais nesse elemento. Beleza, feito isso, eu posso desmarcar aqui essa orientação dos membros, dos elementos, e aí eu tenho a mesma estrutura aqui que está modelada bem aqui no livro do Valdemar Marchetti. E aí, para a gente pedir os resultados de diagramas, de esforços internos, a gente tem que primeiro salvar essa versão. Então eu vou salvar como Ponte Os Valdemar Marchetti. Salvei. Beleza, salvo o modelo, agora eu posso pedir os esforços. Para pedir os esforços é nesses três ícones aqui em cima no canto superior direito. Existe o esforço axial, como a gente espera, ele não existe, né? Já que não tem carga na direção horizontal, não vai ter esforço axial nessa ponte. O esforço cortante, que tem esse rosto bem aqui, se vocês quiserem saber o valor do esforço em um ponto que não está demonstrado aqui, que são os nós, vocês podem clicar e ele vai mostrar. Ele mostra bem aqui, ele mostra qual é o comprimento do elemento, qual é a posição X, onde a gente está vendo isso. Então é no X 2.2 partindo do início, que é esse bem aqui, olha. Então está 2.2 metros nessa posição e o valor vale 56,05 kN.
gente consegue acompanhar. Se vocês quiserem ver, né, para estudos, né, disciplinas de teoria de estruturas, concreto, mecânica dos sólidos, o que for, vocês podem vir em display e mostrar o carregamento enquanto mostra os resultados, para vocês verem como essas cargas afetam o diagrama. Por exemplo, vem aqui no diagrama de esforço cortante, vocês conseguem ver uma descontinuidade, né? O valor dessa descontinuidade é exatamente igual ao valor de aplicação dessa carga bem aqui. Porque as descontinuidades no diagrama de esforço cortante são causadas por cargas nodais, né? Assim como se a gente pedir um momento fletor, olha, ele mostra bem aqui esse momento fletor. Polui um pouco, né, a nossa tela, mas normalmente é bom para estudos a gente conseguir ver aqui o carregamento com os resultados. E aí ele mostra que os valores principais, se vocês clicarem aqui em qualquer ponto intermediário, ele também mostra quanto vale nos pontos intermediários. Só a nível de comparação com o livro, olha, o esforço cortante máximo vai ser esse valor aqui, né? 678,97. Esforço cortante em cima do apoio, como é esperado. 67908, né? Uma diferença bem pequena aí entre os valores. Deve ser questão de truncamento, já que esse cálculo aqui é feito manualmente. Momento fletor máximo, 316,41. Momento fletor máximo, 3162,62. Tá muito próximo, né? Tá bem próximo mesmo. Então a gente consegue ver que é feito os cálculos exatos, como é de esperar de programa computacional. E esse aqui é a análise das cargas ditas fixas, ou seja, que não mudam de posição. Isso aqui é o básico, né? Para a gente conseguir entender o comportamento de uma ponte, a gente precisa saber como ela se comporta uma carga que está em movimento, né? Como se esses pontos aqui conseguissem andar, que é o que a gente define como carga de trem tipo, uma análise de carga móvel. Para que a gente faça essa análise, é necessário que a gente crie um trem tipo. Então, se vocês continuarem seguindo aqui no livro, vocês vão ver que a norma de pontes, ela define aqui pra gente a 7188, isso aqui é uma ponte rodoviária, tá? Define aqui pra gente um trem tipo básico para cada tipo de ponte que tem. Tem vários TBs, né, que a gente chama que são esses trem tipos. Tem o TB 450, o TB 300, o TB 120, que são diferentes tipos de trem tipos que trabalham nas pontes no Brasil. E aí existem alguns cálculos que a gente precisa fazer para achar qual é o trem tipo que realmente age na estrutura. Mas olha, o que realmente vai para o cálculo do nosso modelo estrutural é esse bem aqui que vocês estão vendo. Olha. Esse aqui é o trem que vai estar passando na ponte. Esse aqui é o modelo. Então a gente vai fazer a criação desse modelo e colocar aí para dentro da FITU. Você vai perceber que olha, a distância dessas cargas pontuais, que representam os eixos do veículo, é de 1,5, ou seja, no total, esse veículo tem 3 metros de comprimento, de eixo a eixo. Para criar esse veículo, a gente vem aqui nesse menu de Load Trains, clica nele e vai criar um trem tipo. Vou chamar esse aqui de TB450, tá? TB450. O comprimento dele é de 3 metros. As cargas concentradas na posição 0 vai valer 119,01 kN. Na posição... Aí, se vocês quiserem ver ele se formando aqui em cima, vocês podem vir bem aqui nessa opção de linha de influência. E olha, ele vai mostrar aqui, trem tipo com 3 metros, esse valor na primeira, aí bem 1,5 metro depois, que é o segundo eixo, e surge aqui esse outro valor, e no eixo final, que está a 3 metros, temos aí outro valor. Pronto, isso aqui são as cargas pontuais do trem tipo. Além disso, existe uma carga de multidão associada a isso, que são justamente os outros veículos que passam além desse trem básico, que seria um caminhão, né? Existe uma carga de multidão externa, que nesse modelo simplificado é o mesmo que a interna, que olha, é esse valor que está fora do veículo, essa é a carga externa, está tanto para cá quanto para cá, e esse valor que está dentro do veículo, que é esse bem aqui, que é 19,65 kN por metro. Então, olha, 19,65 externo, 19,65 interno. Pronto, a gente acabou de colocar esse trem tipo do livro para dentro da FITU. Com isso, a gente consegue fazer as análises que ele chama de linha de influência. O que são essas análises? É o seguinte, o FITU ele vai plotar para a gente... lembra para vocês como calcular a reação, né? Olha, se a gente sair aqui do trem tipo, voltar para as nossas análises de diagramas, e pedir ele mostrar, sei lá, o normal, ele também mostra a deformada, tá? Caso vocês queiram ver, olha, a deformada da estrutura, tem os valores de deslocamento vertical, olha, aqui no meio do vão está dando menos 4 vezes 10 a menos 3 metros, ou seja, está em milímetros.
Se vocês querem ver uma unidade, dá pra gente ver também os valores interpolados aqui. Se vocês querem ver de uma unidade melhor, a gente pode mudar, olha, em Options, Unities, e aí a gente muda o Displacement para milímetro, olha, que é geralmente a ordem de unidades aqui, eles atuam mesmo, olha. Então bem aqui deu, eu não quero com esse valor de notação científica, vocês vêm bem aqui e mudam para, eu vou colocar com 2 casas decimais depois da vírgula, ó, menos 4,52 milímetros. Se eu clicar aqui para ver, ele mostra, olha, na posição tal do elemento com tantos metros, o deslocamento em x é esse, o deslocamento em y é esse, o deslocamento de rotação é esse. Então você consegue ver que, olha, o valor do deslocamento. O F2 é simplesmente fantástico para estudo pessoal, né? Aí ele mostra deformado, você consegue mudar a escala, né, do desenho, serve também para os outros gráficos, os outros diagramas, olha. O diagrama negativo, eu quero que o diagrama negativo tenha sinal. Eu venho aqui e mostra o sinal do momento fletor. Olha, quero que o resultado fique transversal. Fica aqui e ele fica transversal. E assim a gente pode ir adaptando. Mas sim, as reações de apoio. Quero saber quanto vale as reações para eu poder calcular aqui as descontinuidades. Vem aqui em display e marca Reaction Values, que ele mostra logo tanto a reação quanto o valor. Se vocês não quisessem ver o valor, vocês desmarcavam, vai mostrar só a reação. Mas como eu quero colocar aqui tanto a reação quanto o valor, olha. 1095,87, 1095,87. É esperado, né? Uma estrutura isostática simétrica, metade da carga vai para cada apoio. Realmente os valores são iguais. Beleza, isso aí é as reações de apoio. Para o nosso caso de análise de carga móvel, são plotadas essas chamadas linhas de influência. São esses gráficos aqui mais espessos, que é como se fosse os pontos onde é mais crítica a posição do trem tipo para a geração de um esforço máximo. Como assim? Significa que nesses pontos onde existe um pico, eu vou colocar esse apoio bem aqui, olha. Nesse ponto bem aqui, onde vocês estão vendo um pico, é onde quando eu posicionar o trem tipo, vai gerar o máximo esforço cortante. Isso aqui é a linha de influência do esforço cortante. Então olha só, se eu pedir para ele mostrar a linha de influência do esforço cortante, clicar bem aqui em cima do apoio, olha, ele vai mostrar para a gente o trem tipo posicionado em cima e abaixo e os valores associados a esse máximo esforço nas pontes. Então, quando o trem tipo, aqui no F2 ele usa essa convenção, onde a linha de influência negativa para cima no cortante e positiva para baixo. Então, quando o trem tipo está bem aqui, olha, está exatamente na posição, com a última roda em cima do apoio, vai haver o máximo esforço cortante, que vai valer menos 50,8. Assim como quando o trem tipo estiver bem, no caso na seção transversal, tá, em cima do apoio. Assim como quando o trem tipo estiver bem aqui, posicionado com a última roda no final do balanço, então o máximo esforço cortante que surgirá em cima do apoio, o mínimo, perdão, eu confundi, o mínimo é menos 50,8, o máximo é 589,19 kN. Então quando o trem tipo está bem aqui, surge esse valor de esforço cortante. Quando o trem tipo está bem aqui, surge esse valor de esforço cortante. E aí, se a gente for comparar com o Valdemar Marchetti, olha, o esforço cortante máximo, 509,19, esse aqui bateu direitinho, e menos 50,80. Então, está batendo certinho com o que o F2 mostra pra gente. Ele também mostra de um momento fletor, que olha, o momento fletor máximo acontece no meio do vão. Se a gente clicar bem aqui no meio, ó, a gente vai ver que essa região aqui de pico é justamente a posição positiva máxima do fletor, quando a gente coloca o carro bem aqui em cima, com a roda no meio, exatamente no meio da ponte, a gente vai ter um máximo de fletor desse valor aqui, 3.568,08 kN, e um mínimo valor de menos 774,50 kN quando o carro está bem aqui, olha, com essa roda posicionada nesse ponto. Só que tem uma carga distribuída bem aqui, porque o F2 assume que ele pode descontinuar o carro. É como se não tivesse trânsito no meio da ponte e só houvesse nessas posições onde são as mais críticas. É uma espécie de situação mega desfavorável que ele faz. E aí, se a gente for verificar aqui no Valdemar, cadê o meio do vão? Bem aqui, olha, o máximo está dando 3.588, tá batendo? Tá, 3.588, e o mínimo tá dando menos 734,5. menos 734,5. Beleza, os cálculos estão batendo certinho.
E aí, caso a gente queira ver os valores máximos que podem surgir em cada um dos... Acho que ele não mostra as envoltórias? Acho que ele não mostra as envoltórias como um gráfico. Não tem problema. Não tem problema que o F2 faz isso. Então, olha só. Se a gente quisesse ver os máximos valores que surgem em todas as sessões, a gente clica bem aqui na opção de envelope. E olha, quando a gente clica em cada um dos esforços, ele vai mostrar os máximos esforços que surgem quando o carro passa por toda a ponte. E olha, o esforço cortante máximo que vai surgir é esse bem aqui, olha. 1268,27. Um mínimo esforço cortante que surge nesse apoio é 628,28. Esse pontilhado aqui é o valor do esforço cortante que surge devido à carga fixa, né? Que seria aquela carga distribuída que a gente lançou. Assim como se eu quisesse ver do momento fretório, a gente teria essa distribuição bem aqui. Então, esse aqui é o que a gente chama de envelope. Ó, se vocês não quiserem ver também essas cotas, você vem aqui em display e tira Dimension Line. Se não quiser ver os apoios, né, dá para tirar também, mas normalmente a gente quer, né? Então, aqui a gente consegue ter uma noção de como a nossa ponte vai se comportar nas situações mais críticas possíveis, beleza? Esse aqui é o que a gente chama de envoltório ou envelope dos esforços. E aí, para além disso, aí isso aqui era tudo que o Jodemar faz na ponte, eu vou também mostrar umas ferramentas de edição. Então vejam bem, nesse menu aqui a gente tem o menu de transformação, que é o nosso menu de edição de modelo de desenhos. Se eu vim para cá e selecionar a ponte, eu vou conseguir habilitar esse menu de transformação. Vou clicar bem aqui para habilitar a transformação e a partir de agora eu consigo fazer diversas coisas. Por exemplo, aqui está aberto a aba mover. Se eu clico em mover e peço para manter o formato, eu vou conseguir mover aqui essa ponte sem modificar em nada a sua posição. Ela vai ter um movimento de corpo rígido, né? Eu apertei Ctrl Z, tá? Se eu faço de novo isso, seleciono a ponte, aperto transformar e desmarco manter topologia, quando eu mover... Perdão, é para clicar bem aqui. Deixar original. Agora sim. Quando eu clico nisso e movo a ponte, aí ele vai deixar o original, ou seja, ele vai deixar a ponte e vai copiar uma nova. Então, eu clico para cá e consigo criar uma cópia. Fazer de novo para cá. Bem aqui. Vocês podem ver que sempre que eu clico em um novo ponto, ainda está marcado o último. Que é justamente essa opção que eu deixo, que dá para a gente desmarcar, que é deselecionar depois de transformar. Eu vou refazer aqui. E aí, se eu quisesse mover a ponte, não mais trabalhar com ela depois que não mais selecionar o elemento copiado depois que copiei, eu desmarco isso bem aqui. Mas bora esquecer isso aqui por hora. Tem como, aí vocês podem também prescrever o deslocamento, né? Eu quero que ela permaneça na mesma posição em X, mas desloque só 5 metros em Y. Bom, a gente consegue fazer isso. Desloca agora 10 metros em Y. E ele vai deslocando. E por aí vai, são várias opções. Esse é o menu de mover. O menu de rotacionar funciona da mesma forma. Por exemplo, digamos que vocês queiram rotacionar essa ponte em 90 graus. Clico em 90. Aí, só para critério de comparação, eu vou desmarcar essa de criar uma cópia, né, de deixar original, e vou pedir para ele rotacionar. Vocês podem ver uma coisa curiosa. Quando a gente aperta dessa forma, vocês podem ver que a carga que a gente atribuiu, ela continua se distribuindo no sentido Y global. Ela vira praticamente uma carga axial, assim como as cargas concentradas, porque a gente deixou como global aquela aplicação das cargas. Se eu mudo isso bem aqui, ó, em vez de global coloco local, automaticamente muda na estrutura a sua distribuição de cargas. Mas bora deixar assim como a gente estava trabalhando. Beleza. Voltar para o menu de transformação. Além da rotação, a gente também consegue aumentar o tamanho, né? Eu vou querer que essa ponte aumente o tamanho 2 vezes dela. Ó, ela vai se esticar em 2 vezes. Se for ver bem aqui as dimension lines dela, elas não se mantiveram, mas se eu selecionar a dimension line também e clicar para... O balanço está de 4,5. Se eu multiplico por 2, vai dar 9 metros. Essa é uma maneira fácil de a gente operar, de a gente modificar os desenhos aqui dentro do F2. Porque normalmente, sabe, se você quiser desenhar um prédio, né? Desenhar um prédio é meio complicado. Ele tem uns pilares aqui, pilar de 4 metros, uma viga de 6. Aí eu vou querer fazer um desenho, vou querer replicar esse desenho várias vezes para poder fazer um prédio. Engastar aqui na base. Isso aqui é só um exemplo, tá, gente?
Clicar aqui, aí eu venho em Transform, aí eu vou pedir para ele deixar o original, vou só mover para cá e mover. Beleza, aí eu vou querer criar outro modelo desse. Venho aqui, peço para transformar e clico para cá. Aí eu faço de novo a mesma coisa aqui. Aí digamos que agora vocês querem fazer vários andares. Vou aqui, manter o original. E vou manter o original depois que eu transformar. Vou aqui e cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Opa, foi um pouco alto, né? E assim a gente vai criando os prédios. Então esse menu ele ajuda muito a gente desenhar objetos que têm forma repetitiva, o que é extremamente comum na engenharia civil, né? Então é uma ferramenta muito boa esse menu de transformação. Depois disso, desses menus de movimentação, rotação e de escala, a gente tem o menu de mirror, né? O espelho, que é muito útil. Por exemplo, digamos que a gente quer duplicar essa ponte. Olha aqui. Transformar ela numa ponte hiperestática. Não. Clico no ponto, faço esse eixo de espelhamento e ele automaticamente vai criar uma ponte espelhada. Aí só para vocês verem como ela de fato ganha esse comportamento hiperestático, a gente pode ver bem aqui no momento fletor, olha. E automaticamente ela tem esses trechos de momento negativo que é o esperado de uma estrutura dita como contínua. Um detalhe interessante, olha, que quando ela ganha essa hiperesticidade, eu vou tirar aqui, não vou tirar as cotas não. Quando ela ganha essa hiperesticidade, acontece que o momento fletor que era máximo no meio do vão, automaticamente não é mais máximo no meio do vão, olha. Ele move um pouco para a esquerda o seu ponto de máximo. Daí vocês conseguem ver, olha, o valor de 2.429 kNm, que seria o máximo momento fletor que acontece, que é o máximo momento fletor, perdão, é o momento fletor que acontece no ponto no meio do vão entre os pilares, no meio do vão entre apoio, ele não é maior do que o momento que acontece bem aqui nessa posição, que é aproximadamente... Está mostrando aqui os valores? Espera aí que... Deixa eu tirar essas cotas. Dimension lines. Agora... Ele não está marcando... Ih, rapaz... O F2 criou uma resistência aqui às análises. Não está marcando aqui pra gente. Mas, voltou a marcar. Estou clicando com o botão direito do mouse, tá? Vocês clicam com o botão direito, agora sim, isso aqui é coisa de versão. Ele mostra pra gente o valor do momento fletor em um certo ponto, olha, 2.388 nessa posição, ó, esse aqui é o valor, nessa posição de x igual a tanto. Ele mostra aqui o valor do máximo, né, que é geralmente ponto de interesse para uma análise estrutural, que está indo atrás do máximo. E com isso a gente consegue fazer uma análise para uma cadeira de teoria de estruturas ou análise estrutural, seja lá como é chamada na sua universidade. Bem, isso aqui é a estrutura hiperestática. Se eu quisesse fazer uma análise de linha de influência de uma ponte, serve também, olha. Quando eu clico aqui para ver a linha de influência de momento fletor, por exemplo, vocês podem ver que, olha, os momentos essa linha de influência fica curvada, coisa que não acontece em estruturas isostáticas. É um comportamento extremamente bonito, né? Extremamente bonito. O livro do professor Luiz Fernando Marta, que é Análise de Estruturas, Conceitos e Métodos Básicos, ele fala sobre isso aqui. Também tem outro livro, Análise Matricial dele, que fala sobre isso aqui, o aspecto teórico, né? É mais sobre conta e as formulações, que é muito bonito. Olha, sobre os envelopes também. Ele faz os envelopes todos, tanto de momento quanto de cortante. Então, um software extremamente completo e comumente utilizado no ramo de engenharia de ponte, tá? Os calculistas de ponte usam isso aqui a beça. Um dia desse eu revisei o projeto de uma ponte no escritório onde eu sou estagiário, que o cara fez o cálculo da ponte inteira usando o F2. É realmente uma ferramenta muito boa. Só para mostrar um pouco mais para vocês, se eu quisesse, por exemplo, também criar pilares, né, para dizer que essa ponte ela é uma ponte que não é só em viga, ela também ela não tem aquelas rótulas, ela também trabalha com flexão composta. Posso vir bem aqui, clicar nesse ponto. Aí tem esse detalhe, né? Acontece que esse ponto não está exatamente dentro do grid. Vou até tirar essas cargas por hora, acho que elas ficam poluindo. Então, se eu quiser selecionar exatamente esse ponto aqui, vou desligar aqui, clicar Aliás, vou colocar até no modo keyboard. Eu sei que esse ponto bem aqui está no 4,5, então eu vou pedir para ele desenhar uma barra que começa no x igual a 4,5, termina no x e 4,5, só que isso aqui é em x, tá? Só que o y dele é de... Ele mostra aqui qual é a cota, qual é o tamanho dessa
desse pilar, esse corte que eu estava vendo, 9 metros, né? Não, com apoio não dá 9, dá 12. Vou colocar meio entre 9 e 12. Vou dizer que isso aqui vale 10,5. Opa, 10,5 é o tamanho do pilar. Quando eu clicar em OK, tem que ser 10,5 negativo, né? Importante. Ele começa em 0, termina em menos 10,5. Agora sim. Olha, ele cria pra gente esse pilar. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou atribuir esse pilar bem aqui embaixo um engaste, para simular como se ele estivesse preso a várias estacas, né? Geralmente as pontas estão devido à carga excessiva. Eu vou tirar esses vários... Tirar não, né? Eu vou copiar esse pilar para cá. Eu cliquei no menu de rotação para pegar o menu de movimento. Seleciono o pilar, eu apoio, permitir transformação, clica num ponto, clica no outro. Clica num ponto, clica no outro. Clica num ponto, clica no outro. E aí automaticamente eu vou segurar o Shift para segurar os pontos que eu quero que sejam retirados apoios. Vem no menu de apoio, aperto no X e retirou. E aí automaticamente eu passei de uma ponte que é considerada em vão separados, é uma viga contínua, para uma ponte que é um pórtico, tá? E aí o que muda nesses casos? Acontece que nesse comportamento de pórtico, aí geralmente... Não, essas pontes ficam assim, né? Nessas pontes de pórtico, a gente tem, além desse comportamento de flexão, que é característico das pontes, né? Esses pilares não estão com seção transversal em material. Eu vou dizer que o material que está nela é o mesmo do resto da ponte, é um concreto de FCK30, só que essa seção transversal eu vou fazer como, eu acho que essa ponte aqui, acredito eu que ela seja de um circular vazado. Não sei se ele chega a mostrar nesses projetos aqui iniciais, ou se é mais lá pro fundo do livro. Mas, não, deve ter sim. Aqui nessa, só quero uma cota que mostre a borda dos pilares. Eu não estou vendo aqui. Tá. Não é exatamente isso aqui, né? Eu quero uma, aqui, ó, feed 20. Aparentemente é maciço. Acho que não. Rapaz, será que isso aqui é maciço? É muito pesado se for maciço. Mas eu não sei quanto é o esforço também, né? Cadê a partilha que eu pulo os pilares? Dimensionamento do pilar, 209. Vou dizer que só tá na metade. Quase. Ó, por aqui. Será que ele mostra a seção transversal? É maciço, né? Pelo visto. É maciço mesmo. Então tá. Cadê a nossa... Já esqueci quanto que era o fio do pilar. Essa minha memória de passarinho é complicada. Bem aqui, né? Fio de 120. Então, 120 centímetros. Ó, vou criar uma seção circulada, vou chamar de pilar. É uma seção círculo. Ok. Esse círculo tem 1,2 metros. Seleciono os pilares. Clico aqui na lista, atribuir a eles. Quero saber se realmente foi atribuído. Venho bem aqui, olha. Peço selecionar por seção. Ele seleciona os pilares. Vocês podem clicar com o botão direito em cima, ele vai mostrar exatamente o tamanho do pilar, o material, as propriedades do material, a seção, as propriedades da seção, a questão das deformações permitidas, né, que mostrei naquele menu lá, os carregamentos são aplicados. Aqui não tem nenhum, né, mas aqui já vai ter alguns carregamentos porque essa viga possui essas cargas distribuídas todas. E a grande diferença do comportamento de uma ponte, quando ela é modelada em viga contínua e quando ela é modelada com um pórtico, e aí a diferença a nível de projeto, tá, gente? É que essas modeladas com viga contínua, ela tem apoio em neoprene, que é isso bem aqui, olha. Esse rapaz bem aqui. Isso aqui funciona como uma rótula, então é como se a viga trabalhasse separada do pilar, que não é o que acontece quando as duas são concretadas juntas, o pilar e a viga. Nesse caso, a gente teria uma ligação maciça, contínua, monolítica, que é representada por essa ligação sem rótula. Vou ensinar vocês a colocar uma rótula já já. Com a estrutura modelada dessa forma, a gente tem um comportamento interessante por parte das vigas, que elas apresentam, olha, um valor residual de carregamento axial, justamente porque nesses engastes vão surgir uma carga horizontal, que é essa de 50,61 kN, e aí vai para essas vigas esses valores, e aí ela vai apresentar isso aqui mesmo não tendo carregamento na horizontal.
Ou seja, mesmo essa ponte não tendo uma carga horizontal colocada, né, aqui por mim, ela tem um valor de esforço que age na horizontal internamente na viga, que é esse esforço normal que é proveniente dessa impraticidade que vem dos apoios dela. E olha, com esses gráficos de esforço axial, a gente consegue ver quanto de compressão foi para cada pilar, né? Que está dando 10.052,82 kN/m. Se vocês quisessem saber quanto isso é de uma maneira mais tocante, assim, se for assim, perceptível para nós, a gente podia vir bem aqui em força e mudar para tonelada força métrica. E aí olha só quanto seria. 107 toneladas, 109 toneladas. Então cada um desses pilares está pegando 100 toneladas. É bastante coisa, né? É o padrão de uma ponte. Então é algo esperado. Vou mudar aqui para quilonewton mesmo. Ok. O momento fletor também, agora elas têm um momento negativo. Já tinha quando era viga contínua, né? Só que agora tem uma pequena diferença aqui de um lado para o outro, essa descontinuidade, que é o que vem aqui para o pilar. Então agora tem esses momentos que também vão estar atuando nos pilares. Os pilares vão trabalhar em flexo ou compressão. Então além daquele esforço normal, ele vai ter esse esforço no fletor, assim como também vai ter um esforço cortante, mais preponderante nas vigas, mas também presente nos pilares. A análise de linha de influência também continua completamente possível. Olha, se eu pedir aqui o valor do esforço cortante máximo, olha, eu ainda consigo fazer isso plenamente. No momento fletor, o máximo em cada seção, também consigo fazer por aqui. E consigo também calcular o envelope. Olha. Vocês podem ver que o envelope do momento fletor também surge algo aqui no pilar. Vai surgir um momento fletor máximo na envoltória do pilar, assim como também de esforço cortante. Então é um comportamento extremamente interessante para modelar um pórtico. A gente modelou inicialmente uma viga. Eu quero ver os valores do trem tipo. A gente modelou inicialmente os valores, a gente modelou inicialmente uma viga, agora está modelando um pórtico. E caso vocês quisessem modelar uma treliça, vocês teriam que ter controle sobre as rótulas. A treliça nada mais é do que uma estrutura formada por triângulos, né, deixa eu ligar aqui o snap, que possui apenas carregamento nodal e todos os seus nós são rotulados. Para a gente criar nós rotulados, a gente seleciona os nós, vem nesse menu de rótula, escolhe aqui uma articulação para um de nós e atribui. Olha, e automaticamente ele cria aqui esse elemento. Aí vocês colocam os apoios, botam o carregamento e automaticamente a gente tem uma treliça. Mas, para o caso de pontes, a gente pode usar também essa informação de rótula, mas de uma outra forma, criando o que a gente chama de mastros para os estáis. Vou mostrar um negócio para vocês aqui. Ó. Vou excluir esses balanços. Na verdade, vou excluir até metade da ponte. E aí, queria que esse trecho todo aqui ficasse em equilíbrio. Né? O modo como está, vai ser um equilíbrio custoso. Vai tirar aqui o carregamento. Vai ser muito difícil estruturalmente manter esse vão aqui, que é um vão de... Cadê as dimensionagens? Não excluir as cotas. Isso aqui é um vão de metade de 25, é 12,5 metros. Né? Não existe balanço que fique em pé dessa forma bem aqui. Então é necessário algum tipo de apoio. Como é que a gente consegue fazer isso? A gente consegue fazer com um mastro. Eu vou copiar essa barra que está bem aqui, só para que a gente tenha um exemplo. O que eu estou falando, gente? Seguinte. Existe um tipo de ponte que é chamada de ponte estaiada. Como ela trabalha? Existe um mastro acima da ponte. Vocês já viram isso? Aquelas pontes que a gente chama de estai, né? Que são várias cordas que pegam o tabuleiro da ponte e conectam ela a um mastro. E esse mastro descarrega no pilar, permitindo grandes regiões sem pilar nenhum. Que é essa região toda aqui embaixo sem nada. Então, por exemplo, se eu quisesse modelar uma ponte dessa forma, eu deveria ter o cuidado de rotular essas barras todas, porque a forma como elas são postas bem aqui vai fazer com que haja momento fletor. Aí, só para a gente fazer um exemplo aqui bem bestinha, vou dizer que esses mastros são feitos de um aço chamado ASTM36. Modicidade. Opa, não. Se vocês tivessem excluir também um material, até bom que eu mostro. Vocês podem pensar na listinha de excluir. Recriar aqui, ASTM36. Eu vou dizer que em vez de um material genérico, ele é um aço genérico. E aí esse valor aqui, 205, seria 205 GPa, já tá bom, tá? É só para um exemplo didático. Atribuo, pronto. Agora essas barras também tem esse aço. A seção desse estai. Vai ser uma seção circular também. Vou dizer que isso aqui é um estai.
E em metro, cara, eu vou dizer que isso aqui tem... Se esses pilares têm 1,20 m, sei lá, vai, 50 centímetros. Seleciono aqui. 50 centímetros eu acho muito. Vou colocar aqui menor, 25 centímetros, uma ponte pequena. Beleza. Então se a gente for bem aqui, clicar com o botão direito em cima dessa barra, a gente vê o comprimento dela, o material dela, que é esse aço, o 25 metros, opa, não. Que bom que a gente confere os resultados, né? É ponto 25, é 25 centímetros, agora sim. Seção circular de 25 centímetros, não 25 metros, maior que a ponte esse círculo. E aí, caso eu queira replicar, olha, vou mostrar pra vocês já com carregamento, para mostrar uma situação interessante. Load values, olha, aqui tá o valor das... Isso aqui não era para ter nenhum carregamento. Posso vir bem aqui em carga. Aí se eu quiser tirar um carregamento aqui, eu venho nesse X, bem aqui e olha, consigo retirar. Beleza. Se vocês forem analisar a ponte da forma como ela tá, vocês vão ver que vai ter momento fletor atuando nos estágios. Olha, esse valor bem aqui de menos 4,41, menos 3, menos 6. Ó, você viu que aqui eu consigo ver um valor de momento fletor no cabo. Se isso aqui é um cabo, não tem como ele fletir. O único esforço que deveria ter nele, nem cortar, a gente deveria ter só esforço axial. Por que isso acontece? Porque esse cabo não está rotulado. Então, para que não haja transmissão de esforço cortante em momento fletor, eu tenho que rotular esse cabo. Venho aqui no menu de rótulas, vou selecionar esse cabo, essa barra que está birrotulada nas extremidades e atribuir. Aí isso aqui, gente, uma articulação no membro final, articulação no membro inicial, isso aqui é tudo devido a essa questão de orientação, tá? Você tem que saber qual é a orientação que a barra foi desenhada, aí você tem que saber o que é inicial ou final e poder atribuir bem aqui. Mas isso não vem ao caso no momento. Então, eu vou criar uma ponte só espelhando o que vocês estão vendo bem aqui, olha. Vou clicar bem aqui, venho no menu de transformação, venho em Mirror, clico nesse... Opa, ele não vai permitir, né? Tira o snap, ligo o snap de novo. Não, eu vou ter que... Vou usar uma outra ferramenta com vocês aqui, olha. Se eu quisesse espelhar, só que agora usando os planos. Vou espelhar em relação ao x de 4,5, no y0. X continua sendo de 4,5, mas agora o y é o de 10,5. Isso aqui é um plano, tá? Se eu fizer assim, é como se ele pegasse exatamente, olha, na horizontal. Exatamente a posição do macho, na verdade, olha. Ele cria isso bem aqui. Acho que tem até dois machos. Se bobear... Não tem. É somente um. Olha, consegui espelhar aqui a ponte. Esse apoio aqui, normalmente, nas pontes, é um apoio de primeiro gênero. É um apoio que permite deslocamento horizontal. E aí, se eu quiser copiar essa ponte, mais uma vez, venho aqui em Snap, aí eu venho em Transformação. Acho que agora eu consigo fazer esse espelhamento. Olha aí. Então isso aqui é uma bonita ponte estaiada. Tá bem polido o desenho, né? Deixa eu tirar aqui esse... Eu vou tirar esse carregamento, só vou mostrar um negócio pra vocês. Tirei conta, né? Tirar o carregamento. Só pra vocês verem um negócio, esse vão aqui que está sendo vencido, é uma das vantagens da ponte estaiada, é bem maior do que 25 metros, é de 59 metros. Então vocês podem ver que as pontes estaiadas conseguem vencer grandes vãos sem precisar de apoio de pilar. É realmente uma tecnologia utilizada, uma técnica, para quando a gente tem espaços muito intransponíveis, como mares profundos ou vales, e a gente consegue apoiar nessas duas extremidades. Aí a ponte estaiada consegue resolver essa bronca. O trem tipo continua passando por aqui normal, tá? E se for pedir uma análise, por exemplo, eu vou pedir uma análise de momento fletor nela. Vocês podem ver que agora, esse momento fletor está caótico aqui, né? Tirar a dimensão lá. Esses momentos fletores, olha, em cada um desses pontos de estágio existe um pico que tenta subir um momento positivo para o negativo, que é justamente como se fosse um apoio. Os estágios trabalham assim, né? Como se fossem apoios intermediários. Então tem um pico de negativo vindo aqui, e aí mais aqui para o meio vai tendo um grande valor de momento positivo, de 2,213,98. E aí nos estágios em si não tem momento. Ó, não tem momento fletor. 0, 0. Mas o que vai ter nele? Esforço normal. Bom,
bem aqui nos estágios vai surgir o nosso esforço normal, que é o que a gente esperava de um elemento que está birrotulado, não possui carregamento no seu interior. Não tem como ter nada além de esforço de compressão ou tração surgindo nesse elemento. Beleza? E, por último, essa análise aqui de trem tipo. Se a gente for pedir uma análise de um defletor da passagem do trem, onde surgem os máximos momentos na ponte, a gente consegue fazer também bem aqui. Olha, quando o trem está bem aqui no meio, vai surgir um momento com esse valor bem aqui de máximo e esse valor bem aqui de mínimo. Então, quando o trem está exatamente no meio, surge esse valor de máximo. Quando ele está bem aqui nessas regiões de mínimo, vai surgir este valor bem aqui. Se eu quiser pedir um envelope também, consigo pedir normalmente esse envelope das pontes. Então, em resumo, o F2 ele é uma ferramenta extremamente simples e extremamente boa para realizar análise em qualquer tipo de estrutura reticulada. Essa simplicidade que ele carrega, ela é extremamente útil para guiar os novos usuários e os novos engenheiros da área estrutural, né, que queiram fazer estudos do comportamento de qualquer tipo de estrutura em um modelo mais simples, mas que ainda mantenha a sua congruência e utilidade para as aplicações de campo comum. Então, dominando essa ferramenta, vocês têm uma ótima ferramenta gratuita para análise estrutural, que além de ajudar vocês na formação, estudando, né, quando vocês precisarem passar por qualquer tipo de disciplina, também ajuda no campo profissional. Se vocês precisarem fazer qualquer tipo de análise rápida, sem recorrer a softwares pagos que tem maior complexidade na análise. Uma aula de 1 hora ou menos já é mais do que suficiente para vocês terem boas aplicações como essa aqui para análise estrutural. Beleza? Então, eu agradeço muito o tempo e a atenção de vocês e espero que o PET possa ajudar qualquer um que tenha interesse em buscar conhecimento.